Então, a minha vida toda foi trabalhando em banco. Minha mãe também foi gerente durante muito tempo, então eu acabei seguindo essa profissão. Mas chegou num momento em que aquilo não preenchia mais meu coração. Sabe, eu olhava e eu falava, gente, tem algo mais do que isso, né? A nossa vida não pode ser trabalhar com aquilo que a gente não ama, pagar boleto, tem algo que transcende a nós mesmos, não é só sobre isso aqui. E eu acabei me conectando com pessoas que tinham o estilo de vida que eu queria viver, né? Pessoas que desfrutavam, que trabalhavam com aquilo que amavam, que não precisavam tirar férias um mês ao ano, que viviam, né, de férias porque faziam aquilo que queimava no coração. Então isso poderia ser real. Eu poderia acessar isso também. E aí foi quando eu conheci o Pablo, há 3 anos atrás, foi em abril de 2021. E dali eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor. Eu falo assim, Ana, qual foi a virada de chave para você começar a mudar a sua vida? Quando eu ativei a minha identidade, feita a imagem e semelhança de Deus, quando eu comecei a entender, né, daquilo que eu carregava, quem eu era, e aí começou a mudança da minha vida, e foi através, né, do Pablo. Eu falo que eu honro muito a vida dele porque ele me apresentou Jesus. A minha família toda é católica, então eu ia na missa aos domingos, né, tinha todo aquele, o ritual mesmo, mas eu nunca tive experiência com o Senhor, que eu tenho hoje. E aí eu comecei isso há 3 anos atrás, e isso mudou algo dentro de mim. Eu trabalhava em banco, só que eu sabia que não era o banco que eu ia ficar, só que eu tinha medo, né. "Ah, eu não vou conseguir fazer o salário que eu ganho aqui com as minhas próprias mãos", a questão da estabilidade, da segurança, enfim. E aí eu orava muito para Deus, e isso assim, paralelo à questão pessoal, porque eu também vivi muitas dificuldades no meu casamento. A gente está fazendo 20 anos de casado, mas nós ficamos 2 anos separados por causa desse meu processo. Nossa, tem muita história. Tem Tem. Eu história. mandei ele, eu pedi separação mesmo, mandei ele sair de casa, essa mulher masculina, empoderada, autossuficiente, independente, que não precisa de homem pra nada. Eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, e aí eu mandei ele embora de casa. A gente ficou 2 anos separados, e eu queria viver minha vida. Só que aí, desses 2 anos, eu passei por um processo, que eu falo que Deus me resgatou com a mão. É isso que eu ia te perguntar, assim, como foi real esse despertar? Porque quando você conta, quando você narra a sua vida, nós vemos, assim, uma vida que parecia tá Perfeita, ótima, exatamente. né? Eu tinha tudo. Eu tinha um emprego, eu tinha um salário maravilhoso, né, tinha ali tudo que uma pessoa poderia, querer, mas faltava algo, um vazio. E eu falo isso muito para as pessoas hoje. A gente busca no mundo um preenchimento que o mundo não vai conseguir nos entregar. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Não tinha algo que queimava, um vazio. E foi esse vazio que me fez buscar o autoconhecimento. E aí você pediu separação nesse meio tempo É. que você estava no banco? Exatamente, eu pedi, tem 8 anos que a gente se separou, ficamos 2 anos separados, nem é tão longo assim, né, tão distante. E a gente ficou 2 anos separados, e eu fui pra terapia, eu fui querer entender o que estava acontecendo comigo. Até então não tinha relacionamento com Deus ainda. Você só tinha orado depois. Mas você sabe aquela oração assim, Aquela oração que de todo qualquer mundo faz? pessoa faz. Exatamente, que não tem, que não clama, Uhum. sabe? Que seja feita a sua vontade. Exatamente, mas que você orar é um Deus self-service, né? Eu busco Deus quando eu preciso, sabe? Não é o relacionamento. E aí eu fui e pedi separação do Hélio e fui buscar terapia para entender o que tá passando. Eu tenho um filho saudável, eu tenho um emprego maravilhoso que muita gente quer ter, né? Tinha assim um corpo saudável, era bonito, tinha tudo. Tinha tudo. E o que faltava em mim? Eu lembro que quando eu comecei a terapia, minha terapeuta falou para mim, Ana, falta Deus, mas você vai descobrir no processo. Você vai ter que descobrir isso, porque falta algo que você está querendo buscar em pessoas, no mundo, mas nada daqui vai preencher o que está faltando dentro de você. E eu comecei o meu processo de desenvolvimento, de entender, né, daquilo que eu carregava. Foi que eu comecei a fazer a minha pós-graduação em psicologia, que eu comecei a querer entender a alma humana, a psique humana. O que se passa dentro da gente? Né? O que é você querer fazer algo e não conseguir fazer. E aquilo que você não quer, você vai lá e acaba cometendo, como Paulo diz, né? Que mal é esse que há dentro de nós e que eu não tenho domínio sobre ele. E eu acabo agindo de maneira inconsciente. E faço pessoas feridas, me machuco, faço pessoas sofrerem sem ter consciência do que está acontecendo. E eu comecei a mergulhar nesse processo do autoconhecimento. Foi meu primeiro start, né? Foi buscar saber sobre os meus conteúdos Já internos. abre a visão, né? E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a fazer um monte de cursos. Tem uma canção, né, que chama Sinto Fluir,
Inclusive, o Pablo foi um dos que escreveu essa música que fala: eu procurei em vários lugares, né, em várias pessoas, em vários caminhos, aquilo que eu encontrei somente em você. Então, na época, eu fiz tudo o que vocês poderiam imaginar. Eu queria me conhecer. Então, eu comecei fazendo astrologia. Então, me formei como astróloga. E aí, eu fui pro patchwork, eu fui pra Teta Healing, eu fui pra Barra de Axis, eu fiz enneagrama, eu fiz constelação familiar, eu fiz xamanismo, tudo que você poderia imaginar do autoconhecimento. Tudo que fazia eu me conhecer, eu mergulhei. Eu fazia um curso por final de semana. Meu esposo sabe, eu não ficava em casa. Eu só estudava e mergulhando, querendo entender, né? Tudo que falava que era um caminho para eu poder saber quem eu era.